Aqui, Goiânia, Goiás, 2 de julho, quinta-feira, 2026. Programa Conversa Afiada, edição de número 274. Já estamos no segundo ano no ar. Abraçar o telespectador da TV Capital, canal 32 Goiânia, TV Capital, canal 41 Anicuns. Agradecer você por nos deixar entrar na sua casa, no seu televisor, na TV aberta. Você que gosta de participar, você que gosta da gente e que assiste a gente e que participa com a gente. Você também que nos dá carona aí no seu carro, no seu Android, no seu iOS, no seu smartphone, nos seguindo no YouTube, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Já somos 54 mil seguidores no TikTok. Então, muito obrigado a você. E você pode e deve participar mandando seu texto. Não ligue, não mande áudio, mande texto aí no número da nossa linha afiada, 98133 4354. Vamos então à nossa data comemorativa, ou às nossas datas comemorativas de hoje. Hoje é o Dia Nacional dos Hospitais. Fundamental esse tipo de atividade, atividade médica, hospitalar, assim que a imagem alusiva a dia do hospital ou dos hospitais estiver pronta, pode colocar na tela. Além também do Dia dos Hospitais, é também hoje o Dia do Bombeiro Brasileiro. E como são importantes salvamento em altura, salvamento no fogo, a questão do afogamento. Então, fundamental, são verdadeiros guerreiros. Teve uma avaliação recente e os bombeiros tiveram as suas maiores avaliações. Está aí, 2 de julho, Dia do Bombeiro Brasileiro. A ele, e bombeiras também, né? Homens e mulheres guerreiros da altura, do fogo, da água. Também são responsáveis para capturar animais. E aí o Dia Nacional do Hospital. Então, que Deus possa abençoar os profissionais da saúde, que são verdadeiros guerreiros. Muitos perderam suas vidas durante a pandemia, salvando vidas. Ok. Então, eu agora vou conclamar os nossos diletos e seletos convidados para mandar um recado para você que está em casa e para os nossos internautas, começando da minha direita para a esquerda. Você, meu amigo, tem o programa mais inteligente do início da tarde. Venha conosco na TV Capital. Aqui no programa Conversa Fiada prevalece a democracia e o republicanismo. Aqui, a hipocrisia e a mentira têm pernas curtas. O programa Conversa Afiada é sinônimo de liberdade e interatividade. Aqui, nenhum acontecimento passa despercebido da nossa equipe. Exatamente. Eu quero agradecer demais a presença dele, está sempre aqui conosco, economista, professor, mestre em desenvolvimento econômico pela UFO Minas Gerais. Ele que é bom na TV, é bom no rádio, é bom no podcast. Nosso Júlio Pascoal, muito obrigado por ter gentilmente atendido o nosso convite. Sempre um prazer, professor Márcio, estar aqui com vocês na TV Capital, no programa Conversa Afiada, e agora com o Ribeiro, com a doutora Mônica, com a doutora Juliana e com você, né? E vamos para um bom debate aqui. Exatamente. Doutora Juliana Pabla, levanta a voz onde mandaram calar. Luta pela justiça social, pela liberdade, pela democracia e pelas conquistas da luta coletiva. Ela que é uma referência goiana lá da Polícia Civil. Muito obrigado por gentilmente atender nosso convite, doutora Juliana Pabla. Obrigada a todos os convidados aqui presentes, meu abraço. Vamos falar de segurança pública, vamos falar de papiloscopia, para quem não sabe, vamos falar sobre carteira de identidade. Então, estamos aqui para falar sobre todos os temas. Muito obrigada. Exatamente. Por falar em segurança pública, ela preocupa com a sua segurança jurídica. A sua segurança jurídica
passa pela doutora Mônica Jordão. Separação, divórcio, guarda, pensão alimentícia, herança. Ela que é conselheira seccional OAB Goiás, doutora Mônica Jordão, muito boa tarde. Meus cumprimentos, professor Márcio, a todos os colegas de bancada, Pascoal, Juliana, escritor Ribeiro Lima e a todas as pessoas que nos ouvem e irão nos assistir. Professor de História, escritor, também palestrante, bom no rádio, bom na TV, bom de podcast. Ele que é autor do livro Bullying, o Triângulo da Dor. Ribeiro Lima, muito obrigado por gentilmente atender o nosso clamor. Professor Márcio Manuel, você acabou de aumentar a minha responsabilidade, você viu? Ele colocou aí títulos, rótulos e ainda falou que o cara é bom em alguma coisa. Quer dizer, ele aumentou a responsabilidade, mas vamos fazer isso. Essa bancada fantástica está aqui. Mais uma vez é um prazer muito grande, Júlio Pascoal, professor Júlio Pascoal, economista. É um prazer muito grande dividir essa bancada com você, conhecendo aqui, isso é fantástico. O programa é fantástico porque ele é democrático e você tem a chance de conhecer as personalidades de Goiânia. A excelentíssima Juliana Pabla está aqui, é um prazer conhecê-la e dividir essa bancada. Doutora Mônica Jordão, ela fala afiada, advogada, fala afiada e é uma mulher que é bacana num debate. Mais uma vez, um prazer. E eu tenho a felicidade de, geralmente, quando eu estou aqui, quem está nessa bancada é ele, aquela lenda, aquele que está aqui todos os dias para você, polêmico, direto, franco, verdadeiro, sincero, honesto. Tá bom ou chega? Chega, tá bom, Márcio Manuel, ou não? Brasil. Professor Márcio Manuel, olha, representante do Exército Brasileiro, da reserva, um homem sério que já atirou com tudo quanto é tipo de arma num mundo cheio de guerra. O professor Márcio Manuel tem aquela experiência militar que está aqui regendo essa bancada. Márcio, você é diferenciado, meu guerreiro. Muito obrigado, mestre. Vamos então, produção, a primeira pauta, por gentileza. Já coloca na tela. Então tá lá. Polícia Federal suspeita que os 468 mil apreendidos, quase meio milhão, né? Com Sóstenes, líder do PL na Câmara dos Deputados Federais, integram aí 15,5 milhões, movimentados por advogados de Goiás e seu irmão. Evidentemente que essa operação, esqueci o nome da operação, alguma coisa 2. Esqueci o nome da operação, vou lembrar daqui a pouco. Não tem diretamente o deputado do PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante. Não mira diretamente ele, mas as consequências da operação de número 1, que teve, e aí sim, aí era com ele. Então essa não é diretamente com ele, mas é do seu gabinete e quem trabalha com ele. Então vamos começar pelo Júlio Pascoal. Pois é, não é diretamente com ele, mas ele teve o descabimento, vamos dizer, se eu posso usar essa palavra, de dizer que esqueceu de colocar os 468 mil que foram achados nos sacos, no armário dele, de uma negociação feita, esqueceu de colocar no banco, doutora Mônica. Complicado, né? E esses 15 milhões que estão aí agora sendo analisados, quer dizer, indiretamente acaba o pegando também. Então, assim, o que eu tenho dito é que o Congresso Nacional, de maneira geral, ele ele está podre, vamos dizer assim, porque ali, por mais que se coloquem os deputados, os senadores, como representantes do povo, na verdade, quando, é porque eu estou vendo eu lá, na verdade, quando eu faço analisar o comportamento, Ribeiro, desses deputados e desses senadores, o que nós percebemos? Que eles se apresentam para a população para defendê-los, mas chega lá, eles defendem grandes grupos econômicos com interesse próprio. E é isso que nós estamos assistindo aí no dia a dia com o Flávio Bolsonaro e com outros, com
com Jacques Wagner e tantos outros, né, que têm nos decepcionado nesse cenário aí político brasileiro. Operação Galho Fraco 2. Então, essa é da Polícia Federal. Mas a Polícia Civil, quando a investigação goiana, a Polícia Civil também, eu sou fã dos nomes que a Polícia Federal coloca para as investigações federais e que a Polícia Civil dos estados, em particular do estado de Goiás, coloca para as operações aqui em Goiás. Vale lembrar que nos crimes a Polícia Civil investiga e a Polícia Militar prende, né? Então, da onde sai tanta criatividade, doutora Juliana Pablo, para esses nomes para colocar nas operações? Então, os policiais, as equipes, que, né, geralmente de delegacias especializadas, porque são investigações mais complexas, né, eles se reúnem e naquele brainstorm, né, surgem as nomenclaturas referentes àquele tipo de investigação. Então, principalmente essas investigações complexas, né, as equipes lá reúnem e definem o nome da operação. Geralmente está vinculada àquele objeto que está sendo investigado. Então, são os policiais ali que estão, nesse caso o pessoal da Polícia Federal, né, que estão de parabéns, e a gente vai falar também da Polícia Federal, né, de algumas questões que envolvem a Polícia Judiciária, da Polícia Civil e Polícia Federal. E assim, o brainstorm, as equipes fazem os nomes né, e o policial tem muita criatividade. Então, são várias operações com vários nomes, mas geralmente é com o objeto daquela investigação. Exatamente. E tanto é criativo que na sua própria explicação você colocou o nome aí, Brainstorm, é isso? Olha aí, ninguém nem tinha pensado nesse nome, você já colocou. Isso demonstra muita criatividade. Exatamente. Maravilha. Como que você vê isso aí, doutora Mônica Jordão, essa situação envolvendo aí o gabinete do deputado federal Sóstenes Cavalcante? É lamentável, principalmente porque pessoas acreditaram, como o professor Júlio Pascoal anteriormente falou, de que a gente confia para que as pessoas votem e depois eu não tenho nenhuma entrega. E esses deputados estaduais, federais, estão utilizando-se do cargo em benefício próprio, em benefício de grandes grupos, para que obtenham essas vantagens. E muitas delas são vantagens ilícitas, né? Achar dinheiro em casa sem declaração, o problema não é falar que esqueceu de levar ao banco, é esquecer realmente de onde provém esse dinheiro. Até porque todo o nosso dinheiro ele tem que ser declarado. A falta de declaração do dinheiro é que gera um ilícito. Porém, nós podemos ter dinheiro em casa. Às vezes, a pessoa diz, eu não posso ter dinheiro em casa? Posso, desde que eu já tenha declarado. Eu não posso fazer as movimentações financeiras, levar e trazer dinheiro sem fazer essa declaração à Receita Federal. E descobriram que a escritura que ela havia declarado era falsa. Isso descobriu na Operação Galho Fraco 2. Então ele havia dito que tinha uma escritura, a escritura foi feita dias depois que houve o primeiro encontro de dinheiro, e dessa vez agora encontrou mais dinheiro, relógios, dentro de livros. Como é que o senhor vê isso aí, Ribeiro Lima? A vida pública, né? Nós sabemos que todo parlamentar ele tem uma vida pública. Olha o termo, vida pública. Então, consequentemente, tem que ter transparência e aceitar a pressão da própria sociedade. Eu imagino nos dias de hoje a dificuldade que se tem de ter dinheiro vivo. Porque, Márcio Manuel, você vai fazer um pagamento, tem Pix, tem cartão. Nós temos banco para tudo quanto é lado. Como é que justifica na cabeça do nosso telespectador, principalmente o Brasil, que é um país tão desigual e para alguns é tão difícil, o cara acaba de receber o salário, às vezes em 10 dias aquele salário evaporou, ele está sem dinheiro. Como é que fica na cabeça do nosso telespectador o fato de encontrar na casa de alguém que seja parlamentar, que tem uma vida pública, um volume de dinheiro desse de 468 mil, quase meio milhão, num momento desse? Então, consequentemente, independente da origem, torço para a origem ser legal, legítima, torço para que ele consiga declarar a origem, porque um parlamentar
tem uma vida pública e cabe a gente, de certa forma, querer que as pessoas tenham essa responsabilidade. Mas simplesmente pelo volume de dinheiro já causa uma estranheza muito grande, um impacto no telespectador. Agora, você tem condição de julgar. Nós trazemos os fatos para que você julgue, você decida. Mas que é com estranheza, doutor Márcio Manuel, o volume de dinheiro nos dias atuais, sendo que tem outras formas de pagamento. Ok, pauta 2, por favor. Está desinformada quando insinua que estive em festa de Volcaro, diz Flávio para Michele Bolsonaro. Júlio. Não, esse cidadão aí é pior de todos. Porque, primeiro, um senador da República, candidato a presidente da República, visitar um banqueiro, um ex-banqueiro corrupto, que praticamente comprou a classe política no Congresso Nacional, para poder pedir dinheiro para financiar um filme que retrata a vida pública de seu pai. Ora, se ele fosse um cidadão honesto, se ele fosse realmente um cidadão correto, se ele investisse do cargo que ele ocupa e ele quisesse homenagear o pai, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que contratar uma empresa de comunicação e essa empresa, sim, buscaria o patrocínio, o apoio de quem quer que seja. Mas não ele, senador da República e candidato a presidente da República. E as declarações que a ex-primeira-dama deu em relação a ele, né, foram declarações que ela vivenciou. Primeiro, com as agressões, que não deve ter sido poucas, né, porque o que a gente vê na imprensa, o que a gente ouve, é que a família Bolsonaro, ela prega o que ela não entrega. Deus, pátria e família. Deus não é para ser utilizado de forma politizada, e é utilizado por eles. Pátria, quem busca um outro país para intervir nesse país, para quebrar a soberania nacional, não pode dizer que é um defensor da pátria. E família piorou, né? Porque as brigas constantes do Flávio, do Eduardo, da própria Michele e do próprio clã Bolsonaro derruba toda essa argumentação. Então, o que ele fala para mim e nada é a mesma coisa. Porque quando foi pego a primeira vez dessa relação promíscua, vamos dizer assim, com o Volcaro para pedir dinheiro, o que ele disse? Que o cidadão que estava chamando ele estava inventando, era militante do PT. Passou um pouco, o site Metrópole mostrou com documentos que ele realmente buscou o Volcaro. E, consequentemente, outras colocações dele que não se firmaram e, principalmente, o quê? A falta de prestação de conta. Porque um dinheiro foi pego com... É o primeiro, doutora Mônica, o primeiro patrocinador que eu vejo que põe um dinheiro e não quer que a empresa dele apareça. Isso não existe em lugar nenhum, né? Todo patrocinador, ele quer que a empresa dele seja vista pela população. Esse Volcaro deu 135 milhões para esse cidadão, 75 milhões foram, segundo a própria imprensa, foi para um fundo gerido pelo advogado do irmão dele, que está nos Estados Unidos jogando contra o país, buscando tarifaços e tarifaços, para quê? Para poder diminuir a presença do governo Lula e, principalmente, atrapalhar a economia do país. Então, assim, eu dou nota 12 para a Michele de ter realmente aberto aí as portas da verdade de quem é o seu Flávio Bolsonaro. Doutora Juliana Pabla. Então, é a Polícia Federal, a investigação, né? Então, esse desenrolar da investigação ainda vai gerar várias repercussões. Uma dessas, essa gravação. Então, com certeza, ela vai aparecer em algum momento, né? E aí a gente vai descobrir quem
né, quem está falando a verdade, se estava presente ou não, porque foi dinheiro público, foi dinheiro do Banco Regional de Brasília, de servidores, dos cidadãos, dinheiro público, dinheiro nosso, que foi gasto. Então, sim, tem que ser investigado. Maravilha. Doutora Jordão. Eu aguardo essas investigações também, porém preciso mencionar, comentar e expor o que eu vejo em relação ao nosso parlamentar Flávio Bolsonaro. Por quê? Se ele já está, neste momento, atacando a esposa do seu pai, como que esse parlamentar vai pedir voto para que seja eleito o presidente da República se nem respeito em casa ele tem? Ele não respeita a esposa do pai. Neste momento, todos sabem que Jair Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar. E quem está lá ao lado dele? A esposa. E foi uma promessa de campanha falar sempre sobre a família. Então, não há respeito em relação à família do pai dele, porque a família do pai dele hoje, neste primeiro momento, a primeira família, é a esposa e a filha que está lá. Ele é filho de Jair Bolsonaro, ninguém está discutindo isso. Mas ele também agora tem a família dele, que é a esposa e filhos. Ele não respeita. Não respeita quando fala sobre as mulheres, quando fala que mulher, vota mal, não vota. Gente, não é isso. E se algumas mulheres votam mal, será que elas não estão sendo influenciadas por alguns homens? Então eu vejo desta forma. E não quero aqui atacar ninguém, mas eu quero que as pessoas reflitam sobre esse assunto. Então, neste momento, a gente não pode ter um parlamentar que venha a pedir voto para ser presidente da República sem o mínimo de respeito para com os seus cidadãos. Ribeiro. Infelizmente, né? Primeiro o papel da questão familiar, como a doutora acabou de colocar, e eu vou seguir da mesma linha. A questão familiar, é um desgaste de família muito grande. A Michelle é a esposa do pai dele, e, consequentemente, ele pré-candidato à presidência da República, e tudo isso sendo exposto de uma forma que enfraquece a concepção de família tão defendida por esse aspecto político desse agrupamento. Agora, politicamente, véspera de uma eleição, se a direita continuar se atacando, continuar se destruindo, dificilmente vão fazer frente a um pentacampeão. Lembre-se que Lula já ganhou 5 vezes a eleição no Brasil. Então eu fico imaginando o Lula vendo tudo isso. Porque como eu venho do esporte, eu também tenho essa formação de atleta, de buscar o esporte, eu fico imaginando, cara, já que vai ter uma eleição, gostaria que tivesse uma eleição competitiva. Para ter uma eleição competitiva, o adversário tem que estar na sua melhor forma, aproveitando a Copa do Mundo. A Copa do Mundo não admite erros. A política também não admite erro. E a direita, ela está errando muito. Você assistiu o jogo do Brasil e Japão. O Brasil erra um passe e toma um gol. Depois é a vez do Japão errar a estratégia. Deixa de jogar, recua o time e toma 2 gols. A Copa do Mundo admite. O professor Márcio Manuel, ele sabe que quem vai prestar um concurso, ele pode até errar uma questão ou outra, num concurso público, no Enem, num vestibular, mas jamais pode errar a estratégia. Escolher o que vai estudar, você tem que ser bom em tudo. Estudar presencial ou virtual, você tem que fazer a melhor escolha, porque o concurso não admite erros graves. A Copa do Mundo não admite erros graves. E essa briga entre os dois, na minha concepção, é um erro grave da direita que pode custar até a eleição. Olha lá, doutor Márcio Manuel, se não der WO. O que é WO? Lula no primeiro turno. Aí é um vexame para a direita. Ok. A dona Léa Araújo, lá do Jardim Novo Mundo, ela diz assim, ó, parabéns por mais esse debate. Como fã e admiradora número 1 da doutora Mônica, estou aqui firme. Parabéns, doutora Mônica.
É isso aí. Mais uma vez, um abraço. Dizer que eu amo. E é a minha mãe como a minha primeira fã, né? E eterna. E onde eu vou, ela me acompanha. Muito obrigada. E é só para dizer, que eu amo infinitamente. Aproveitando, Márcio Manuel, esse ensejo, perceba, é a mãe. Está do lado da família. E, para mim, mãe e pai são insubstituíveis para fortalecer o emocional dos seus filhos. Não importa a idade. Não importa a idade. A senhora está de parabéns. Está faltando mais isso no Brasil, inclusive na condição política. Eu costumo dizer que a pessoa só é 100% feliz se tiver a sua mãe. Então eu não sou 100% feliz, porque eu perdi a minha em 19 de outubro de 2012. Vamos, já que tocou nesse assunto de mulher, vamos colocar um vídeo aí do Paulo Figueiredo, esse filhote da ditadura, neto de João Batista Figueiredo, último presidente do regime militar. Ele andou falando algumas coisas, mas ele falou o que está no coração dele. Eles são assim. Eles apoiam quem fala assim, ok? Lá na Itália você teve o fascismo. Lá na Alemanha você teve o nazismo. No Brasil você já teve o bolsonarismo. Mas muitos ainda pensam dessa forma. Então, senhor Flávio Bolsonaro, não adianta querer desvencilhar, largar a mão do Paulo Figueiredo, não. O senhor visitou o homem mais poderoso do mundo, que é Donald Trump, e levou o seu irmão Eduardo Bolsonaro, e levou o seu irmão também, Paulo Figueiredo. E olha o que o Paulo Figueiredo pensa das mulheres. Aliás, ontem eu sugeri isso a ele. Falei, faça do limão uma limonada. Me desautorize publicamente. Caso alguém pergunte, não tenha melindre de me desautorizar. Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Diga que eu não estou na sua campanha, diga que discorda de mim. Não concordo com o que ele falou, completamente equivocado, ele não faz parte da nossa campanha. Diga o seguinte, que acha que a mulher vota bem e que vota tão bem que vão votar em você. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido com a fala a partir do momento que ele generaliza e fala das mulheres, inclusive está falando da minha esposa. A minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar. É um ótimo discurso político. E nunca ele poderia dizer que é a culpa das mulheres. Esse aí já é o pedido de desculpa. Observe que ele sugeriu para o Flávio Bolsonaro para pedir desculpa e para botar a culpa nele. Na verdade, eu mandei a fala misógina dele, produção, para vocês aí, que seria o vídeo, eu inverti aqui. Quando pronto tiver a fala inicial do Paulo Figueiredo, aí você dá o toque para a gente colocar. Essa aí já é o pedido de desculpas. Olha lá, ele está pedindo desculpas. Não adianta desvencilhar, não adianta querer largar a mão de tanta gente que ao longo da sua carreira política você abraçou. Ora, você não vai levar para conversar com o Donald Trump alguém, para o homem mais poderoso do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos, alguém que você não gosta, alguém que não está alinhado com você. E se não é seu irmão de sangue, é seu irmão de ideologia. Isso nem não vou nem falar aqui no Eduardo Bolsonaro, que é fã de torturador Carlos Alberto Villain de Ustra. Vamos então ao vídeo misógino do Paulo Figueiredo. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu estou dizendo, pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser. Volta para mim, por favor. Ok. Deus, pátria, família, liberdade. E dizem isso aí. Júlio Pascoal. Pois é, um cidadão desse não merece nenhum respeito por parte das pessoas, porque a fala dele é uma fala agressiva, uma fala agressiva de forma Chula. gratuita, né? Quer dizer, você diminuir as mulheres porque ele entende que a Michelle, fazendo uma defesa dela enquanto esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro,
ela sendo anulada, sendo atacada nos 4 cantos da casa que eles moram, né? E ela ter que suportar isso e calada, né? Então é complicado, quer dizer, dentro de 4 paredes, quem sabe é quem vive. Mas como a coisa ganhou contornos da imprensa e levado pela própria Michelle, quer dizer, você deixar de acreditar no que ela colocou com muita tranquilidade, muita tristeza, né? Inclusive, em determinados momentos, ele chega na casa, ele passa por ela e nem... É como se ela não existisse, né? É uma pessoa que tem um lado dentro da política e dentro da religião, ela representa uma parte da igreja evangélica, não toda, representa uma parte das mulheres, não toda, mas ela tem o seu valor. A diferença da Michelle para mim, para o Flávio Bolsonaro, é porque ela, mesmo eu sendo de esquerda, eu vejo que ela tem luz própria, enquanto o Flávio é a sombra do pai. E esse cidadão aí, que eu nem não vou falar o nome, é a sombra do avô, um ditador, né, que tratava as pessoas como cavalo. E sendo que o cavalo ele tem um papel na sociedade, principalmente das crianças que têm autismo, que têm algum tipo de doença, um papel fundamental na própria cura, na própria melhora da convivência das pessoas na sociedade, né? Então, assim, o ex-presidente João Batista Figueiredo, ditador de marca maior, eu era mais novo, lembro dele na presidência da República, e não merecia, para mim, nenhum respeito. E a mesma coisa que o neto dele, que provavelmente o puxou, né? Dentro desse conceito aí de avaliar o voto da mulher, de avaliar o voto de alguém que ele acha que ideologicamente não o segue, não respeita a sua maneira de pensar. Professor. 3 frases do ex-presidente João Batista Figueiredo, carioca, torcedor do Fluminense, que ironicamente tem a mesma faculdade que eu tenho, faculdade de Geografia. Ele que morreu em 1999 quase não teve carro no cortejo fúnebre. Por quê? Ele disse, prefiro o cheiro dos meus cavalos ao cheiro do povo. Ele disse, se o Congresso não votar o que eu quero, eu fecho o Congresso. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. E a última frase dele, peço ao Brasil que me esqueça. Seja um cara altamente antipático. Doutora Mônica. Eu quero lembrar, até fiz uma pesquisa agora, que em março deste ano foi divulgado pelo TSE que aumentou em 2% o número de mulheres que são eleitoras, viu? Aptas a votarem. Aptas a votarem, 52%, enquanto há 20 anos atrás nós tínhamos 50% de mulheres para eleger alguém. Então eu acho que hoje, cada dia que se passa, a importância da mulher, ela surge e ela está sendo reconhecida, professor. Então, dados do TSE deste ano, do mês de março, 52,8% para a eleição. Portanto, as frases são de cunho que eu não consigo repetir o que esses 2 senhores falaram, e o que nós, mulheres, precisamos é de respeito. E começa-se em casa, porque todos têm que vir de uma mulher, não é, professor? Lógico. Não tem outra forma. Não. Então, nós temos que respeitar, é o primeiro ponto. O que nós não estamos vendo, principalmente nessa campanha, né, na pré-campanha, e além do mais, não vejo campanha propositiva, viu, professor? Eu vejo só ataques. Então, as pessoas só querem atacar o outro, mas eu quero proposições, eu quero qual é realmente o debate, qual é a sua proposta para o povo brasileiro, qual é a sua proposta para a melhoria das mulheres, para a melhoria da classe trabalhadora, da melhoria dos empreendedores, dos empresários. Nós não vemos isso, nós não estamos vendo isso. Somente ataques. E, infelizmente, o professor falou muito bem sobre a questão do ataque, a Michelle, então, acredito eu, ainda falo como mulher, que ela suporta muito todas as questões para não levar à tona, mas chegou num momento insuportável, que foi necessário fazer essa divulgação a toda a imprensa, para que as pessoas vejam e imagino que ela já não passou até a data de hoje. Juliana Paulo. A gente fica, como mulher, decepcionada com falas assim, né? Porque nós, igual eu sou policial, a mãe da doutora Mônica
foi colega. Então, nós, né, hoje que é o Dia do Bombeiro, tem as bombeiras que são espetaculares, que prestam serviço igual dos homens. Então, essa fala, a gente tem que fazer uma avaliação, nós mulheres. Nós queremos pessoas assim como nossos representantes, né? Então, eu como presidente de entidade, mulher, policial, né? Então, a gente faz essa avaliação e todas nós, mulheres, policiais ou não, você que está em casa, ouviu isso, um absurdo, né? Faça essa reflexão. E qual o tipo de congressista, de parlamentar que nós queremos para nos representar? Ribeiro. A pergunta que fica ela é simples. Será que realmente a direita quer ganhar a eleição? Primeiro, ataca a própria família, a briga entre o Flávio e a própria Michelle. Posteriormente, uma fala dessa que ataca todas as mulheres, que é maioria em termo eleitoral. 50, doutora, quanto que deu isso? Deu 50 aí? 52,8%. Então, praticamente, quase 53% dos votos são mulheres. Aí eu acompanho aí a doutora Juliana Pabla, ela, tanto como cidadã, como policial, ela faz uma reflexão para chamar todas as mulheres. Será que esse tipo de conduta de parlamentar, de homem público, de projeto de governo que as mulheres querem? E para mim tudo isso aí, Márcio Manuel, já é reflexo da eleição passada, porque se o atual mandatário ganhou a eleição, se Lula ganha a eleição, ele ganha a eleição com parte dos votos femininos, que acabou votando nele por motivos que elas sabem. Então, consequentemente, no momento que a gente percebe que a violência contra a mulher, aqui eu tenho duas mulheres ligadas à área de segurança, uma advogada, outra policial, e elas sabem que esse momento do Brasil é um momento que a violência contra a mulher ela está em alta, e não só em alta em quantidade, mas os crimes cada vez mais violentos, que choca toda a sociedade. Então, a pergunta que fica, para mim, a resposta está clara. Dê a resposta nas urnas, mas não se calem. Isso não precisa nem falar para os dias atuais, porque as mulheres, elas hoje, elas têm voz, vez, e aproveitando aqui, eu vou falar para todas vocês. Lembre-se, nem todo homem está preparado para conviver com mulheres inteligentes, bonitas e economicamente independentes. Mulheres, pense nisso. Nem todos os homens estão preparados, porque hoje vocês são inteligentes, independentes e continuam muito elegantes e bonitas. Nós vamos para o intervalo. Na volta, vamos abrir falando do pacote da segurança pública do governo do estado de Goiás e muito mais pautas interessantes para você. Não sai daí, voltamos já já. Dia de hambúrguer e churrasco na Casa da Carne, no setor marista. Hambúrguer artesanal, feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende. Atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor marista. Estamos de volta, bloco 2, já dando moral para a nossa audiência, para os telespectadores, para o internauta. Pedro Ribeiro, Aparecida de Goiânia. Boa tarde, professor Márcio Manuel e bancada. Professor, hoje
Se colocar lona no Brasil, vira circo. Se colocar grade, vira hospício. Se colocar luz vermelha, vira... Não posso falar. Estamos bem de política. Calma, Pedro, nem todo mundo, né? Toda regra tem lá suas exceções. Walter Manuel. Você sabe qual o motivo da briga de Flávio com a Michele? Sabe? Walter Manuel está perguntando. Não. 30 segundos para cada um? Não, pelo que foi falado, é que ele vem agredindo ela durante muito tempo, agredindo com palavras. A última que culminou com esse vídeo foi um xingatório, gritos no próprio telefone, né? Quem estava do lado, tanto dela quanto dele, percebeu. Então, assim, chegou no máximo, né, das agressões. E ela, com razão, colocou a pública, até porque eu acho que ela está fazendo um favor para a população brasileira e um favor principalmente para a mulher, que você colocou aí, que está com 52% já superando os homens, porque ela está mostrando o verdadeiro caráter dele, a verdadeira imagem dele. Porque uma coisa é ele apresentar de uma forma em que o marqueteiro o coloca na TV ou nas redes sociais. Outra coisa é ele, o cidadão Flávio Bolsonaro. E pelo que ela apresentou, ele não merece o voto, nem das mulheres e nem de nós também, porque ele também não tem projeto nenhum. Que projeto que o Flávio discutiu e apresentou para a nação? Dosimetria, anistia, para o pai, o que mais? Não tem nada, absolutamente nada. E segundo a Atlas Intel, 53% das mulheres brasileiras não votariam em Flávio Bolsonaro. Doutora Juliana Pabla. Deixa eu responder a pergunta, 30 segundos. Eu acho, respondendo a pergunta do professor... Manuel. Qual é o problema? Medo da Michele Bolsonaro se sobressair mais do que ele. Não vejo de outra forma. Se não fosse, ele não faria tudo isso. Ela sabe que se ela for candidata ao Senado pelo Distrito Federal, provavelmente iria para o Distrito Federal, ela ganharia com os pés nas costas. Graças a ela, tem diretório do PL Mulher nas 27 unidades federativas da União. Tanto é verdade que na reunião que ela teve ontem com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele já disse, não terá mais presidente do PL Mulher. Sem Michele Bolsonaro, não vai existir esse cargo mais. Acabou. Então, será que lá no fundo, daqui a pouco, ela ainda pode? Tarcísio não pode, Tarcísio é o governador. Ele não pode mais se desincompatibilizar. Mas ela não tem cargo. Será que daqui a pouco ela não aparece? Se as coisas começarem a complicar para o Flávio Bolsonaro, uma após a outra, será que ela não viria como pré-candidata à presidência? Será que isso estaria dentro dessa briga, daquele vídeo de mais de meia hora bem produzido? Será que o Bolsonaro sabia? São tantas dúvidas, né, doutora Pabla? Muitas dúvidas, mas com certeza também nada é por acaso. Então esse vídeo também não foi por acaso. Então tudo é bem pensado, bem planejado e com certeza estão trabalhando a possibilidade dela ser candidata a presidente. Então as convenções ainda vão acontecer, então com certeza eles querem jogar o nome dela e vamos ver o que acontece, qual que é o percentual que ela consegue, né, de apoio popular e é o jogo que está sendo jogado. Escritor da obra conhecida no Brasil inteiro, Bullying, Triângulo da Dor. Como que o senhor vê essa situação aí da Michele Bolsonaro? E lembrando que eles estão atacando não só a Michele, atacaram a Damares. Acusaram a Damares de ter um amante pastor. E teve gente também acusando a própria Michele Bolsonaro, colocando em jogo, questionando a paternidade da Laurinha Bolsonaro, que é a filha mais nova do presidente Bolsonaro, com a Michele Bolsonaro. Ou seja, parece que não tem limite essa baixaria, né, mestre? A briga ela tem um motivo claro. Para quem conhece política sabe que a briga está ligada a um único ponto. Quem será o herdeiro político de Bolsonaro? O herdeiro dos votos do Bolsonaro. A extrema-direita está aí, ela é muito forte. Mesmo com o Bolsonaro na situação que se encontra, 40% dos votos de uma nação tão grande igual o Brasil mostra uma força muito grande. Então, consequentemente, nós temos dois da mesma família
de certa forma, lutando para saber quem é, quem será, quem deve herdar a herança política do Bolsonaro. Então, Michele e Flávio estão dentro dessa linha lutando. Agora, o ponto interessante disso tudo é que esse desgaste, nesse momento, prejudica os dois. Prejudica os dois nesse momento. E não só pessoalmente, mas inclusive politicamente. Então, consequentemente, é lamentável ver tudo isso, mas a esquerda não tem nada com isso, e se a direita não tomar cuidado, a esquerda passa o carro e ganha a eleição no primeiro turno. O governador Daniel Elias Carvalho Vilela, ele está trazendo coisa boa para vocês aí, doutora. O que é esse pacote da segurança pública? Fica à vontade. Boa tarde. Então, esse pacote da segurança, na realidade, são algumas questões que estavam pendentes desde o governo Caiado, que tentou se resolver. Então, foram quase 2 mandatos de nada acontecendo. E agora, mais ou menos, algumas questões que a gente já lutava desde 2018 culminaram em algumas questões. Mas, infelizmente, os aposentados pensionistas ficaram de fora, que é uma crueldade, que são pessoas que trabalharam pela polícia a vida toda, né? E nesse momento, que quando você aposenta, né, que você já desgastou, no momento mais importante, você foi excluído. As entidades, a gente sabe disso, e a gente vai lutar para esse direito que foi estendido apenas para quem está na ativa, para os aposentados. E, no fim, ninguém ficou satisfeito, porque veio um auxílio alimentação, que a gente sabe que qualquer hora pode ser retirado, né? Então, mês que vem, que será pago a primeira parcela, né, o mês, no outro pode não vir, né? Então, não é uma coisa que a gente pode contar com isso, né? Algumas classes, né, porque a polícia é dividida em classes, né? Começa na terceira e você vai até a especial. Existia uma distorção muito grande na classe especial, que era a última, e isso foi solucionado, mas existem ainda outras distorções nas outras classes e não foi. Então, no fim, todo mundo ficou insatisfeito, né? Então, eu não falo que foi pacote da segurança, foi um acertinho, um pacotinho da segurança. Porque quando está todo mundo insatisfeito, né? Os aposentados e pensionistas ficaram de fora, ninguém ficou feliz. Eu sou da ativa, eu não estou feliz com essa situação. Então, a gente, depois de 8 anos de Caiado, a gente conseguiu, que não conseguimos nada, né? A gente conseguiu uma coisinha, né? Assim, infelizmente, não era o que as entidades da Polícia Civil, delegados, agentes, escrivães, o pessoal da Polícia Militar, que estávamos todos lá, todos lutaram, todos os presidentes, nós temos união, a gente sabe o que aconteceu e nós não estamos felizes com isso, né? Não pense que a gente quis excluir os aposentados, né? Também estamos insatisfeitos. Então, no fim, não foi bom para ninguém. Acertou algumas distorções de quase 8 anos. Apenas isso. Então, estamos insatisfeitos e vamos lutar pelos aposentados. A gente não esqueceu, pessoal, né? Não pense que as entidades não estão lutando. Estamos, né? É difícil. Infelizmente, a luta é árdua e é inglória. O peso do Estado sobre nós, das entidades. Igual, nós não podemos sair para exercer o nosso mandato de presidente. A gente tem que trabalhar e exercer o mandato. Então, eu estava de plantão ontem, 24 horas, hoje estou aqui. Porque a gente não sai pela entidade para a gente ir atrás e lutar. A gente tem que trabalhar, trocar o pneu do carro com o carro andando. Traduzindo, é isso. Então, estamos insatisfeitos com esse pacotinho da segurança. Não foi pacote. O que foi aprovado na Légua aquele dia? Depois de muita discussão, a gente levou 18 pontos para negociação com o governador.
foi aprovado o Vale Alimentação no valor de R$1.000, que é o que o pessoal da ativa vai receber. Daí os aposentados não recebem porque eles não estão em serviço, é uma verba indenizatória, então não vai entrar. E na hora que o servidor da ativa sair de férias, licença saúde, licença maternidade, paternidade, alguma outra, ele não vai receber. A classe especial, né, teve equivalência salarial com a polícia penal, o especial hoje da polícia civil, o escrivão, o agente, tem o mesmo salário agora do policial penal, classe especial, então tinha uma distorção aí, quer dizer, todo mundo do mesmo nível, na mesma classe, o policial penal ganhava mais e a polícia civil menos, né? E algumas questões pontuais da polícia militar, algumas questões... Aquela loirinha lá é você? Sou eu. Já foi loira então, né? Já fui loira, são os colegas. Uhum. Aquele é o nosso superintendente, Dr. Ebert, que luta pela papiloscopia, pelo Instituto de Identificação ali. E os colegas ali da papiloscopia, que são aguerridos na luta. Se quiser nominá-los, fica à vontade, tá? A Simone, aliás, do meu lado, a Simone de Jesus. Hoje ela está lá no Ministério da Justiça, ela é coordenadora dos desaparecidos, do programa de desaparecidos, que é muito importante. O Dr. Ebert, que é o nosso superintendente de identificação. Dr. Ebert, boa tarde, muito bom, né? Estou aqui na Central de Flagrante, mas é muito bom vê-lo. Jaqueline, né, minha vice-presidente. Michael, colega também, diretor da associação, e a Bruna, que é a superintendente adjunta nossa lá da identificação. Gente, a superintendência da identificação é onde a gente vai fazer a carteira de identidade, passa por lá, atestar de antecedentes. Então, isso é parte do nosso serviço que aparece da papiloscopia, que é da Polícia Civil, é hoje a carteira de identidade e o atestado de antecedentes. Mas a gente faz muita coisa. Então, essa é só o que a gente mais faz em programas sociais e é muito importante, que a gente dá cidadania e dignidade às pessoas. Ok, temos duas perguntas da bancada. Vamos primeiro com o Júlio Pascoal, depois vai com o Ribeiro Lima. Júlio. Você traz um relato extremamente importante para a gente conhecer, quer dizer, aquilo que, vamos dizer, falta ao policial civil, policial militar, enfim, a polícia de maneira geral. Num evento em Pires do Rio, uma fala do prefeito questionando um custo da estrada, o ex-governador Ronaldo Caiado fez uma repreensão ao prefeito e ainda disse, a minha polícia. E ele traz dentro vamos dizer, da campanha, da pré-campanha dele, o fato de ter resolvido o problema da segurança em Goiás. Então, eu queria, assim, primeiro parabenizar vocês pelo profissionalismo que vocês têm, né? Que mesmo não tendo, por parte do governo, nem do ex, nem do atual, resolvido todos os problemas da classe, vocês, de fato, fazerem um trabalho que vocês estão fazendo, porque eu sinto isso como cidadão. Eu moro ali no setor Bueno, tem hora que eu estou andando com meu celular na mão, eu penso, gente, eu vou ser roubado, e eu não sou, né? Então, realmente, tem essa segurança. Aí eu pergunto para você, por mais que o governador fale, o ex-governador fale da segurança, o atual fale, né? E vocês, realmente, pelo que você colocou aqui, vocês não receberam por parte deles, nem os 8 anos de Caiado e nem agora, a valorização que tanto vocês da ativa quanto vocês que são aposentados e pensionistas têm. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação para mim, rápida, quer dizer, mesmo não tendo esse apoio de fato que é propagado na mídia, o que vocês têm entregue à população. Juliana, como a minha pergunta está na mesma linha de raciocínio, aí se aproveita e já responde as duas juntos. A principal bandeira do ex-governador Ronaldo Caiado era a segurança pública. O Daniel também está indo dessa linha de segurança pública. E você me falou algo que me deixou muito preocupado. Em 8 anos de governo, vocês não sentiram o apoio, a valorização, o crescimento que a carreira merece em 8 anos? Foi isso mesmo que eu escutei?
mesmo sabendo que a principal bandeira da administração do ex-governador Ronaldo Caiado era a segurança pública? Então, a gente tem que fazer o histórico, né? Vamos relembrar. Quando o ex-governador Caiado ele tomou posse, né, a gente já parcelou o salário. Então, a gente já começou, mesmo as entidades indo, a gente mostrando, o pessoal, os técnicos da Secretaria da Fazenda, a gente tinha dados que tinha condição do salário não ser parcelado, o salário foi parcelado até 5 vezes. Então, teve, né, eu posso falar da realidade dos policiais que ficaram com muitos problemas financeiros naquele começo de gestão. Então, ao ponto de a entidade fazer cesta básica. Então, foi um começo muito ruim, apesar da nossa tentativa de que isso não acontecesse, né, não prosperou, os salários foram parcelados em 5 vezes. Então, já começou aí, a gente já ficou meio assim, né? O que vai ser nesse governo? E, infelizmente, a gente, né, não teve o que nós achamos quando o ex-governador falava a minha polícia, que na realidade nós policiais, a gente entende, nós somos polícia da população de Goiás, dos goianos. Nós não somos policiais de um ou de outro. Nós atendemos todos e queremos atender bem, né? Mas, infelizmente, essa propaganda de minha polícia, nós não tivemos o retorno que a gente esperava. Database não foi cumprida completamente, ficou database, né, a ser entregue. Aí, infelizmente, o STF falou, não, ok, vocês têm direito à database, mas o governo escolhe se quer pagar. Então, a gente ganhou um ADI, mas não levou, né? Então, o que adianta? Mas, mesmo assim, os policiais são combativos e estamos aí para entregar a melhor segurança, o melhor do nosso trabalho. Então, a gente precisa de concurso, a gente precisa de repor policiais, né? Então, a gente está trabalhando em jornadas, né, a gente fala de hora extra. Então, tem gente que trabalha dia sim, dia não, né? Por quê? Não tem policiais, o quantitativo necessário, e a gente precisa dar o serviço. Então, infelizmente, eu falo, a gente passou por uma pandemia também, que teve várias restrições, o RRF foi outra justificativa, pandemia. Então, assim, a cada momento do governo existe uma justificativa para falar, olha, vocês não podem ganhar isso porque a gente está num programa de recuperação fiscal, a gente está na pandemia, né? As promoções foram suspensas nessa época. Então, assim, sei que foram momentos difíceis, mas né, nós não tivemos o nosso benefício. E, infelizmente, é isso. E por isso que eu chamo de pacotinho. Foi o mínimo do mínimo que a gente conseguiu. Seu despedimento? Então, agradeço todos aqui a participação, o convite. Muito obrigada. Imagina. Estamos a serviço da população. Pessoal, hoje a gente entrega carteira de identidade muito rápida. A gente tem um sistema o Goiás Biométrico, que é o melhor do Brasil. Então, nós, servidores policiais de Goiás, entregamos o melhor para todos. Então, muito obrigada e agradeço a todos. Ribeiro Lima, seu despedimento? Mais uma vez, é um prazer muito grande estar ao lado dessa bancada seleta nesse programa que faz a diferença em Goiás e sendo capitaneado hoje pelo professor Márcio Manuel. Um prazer estar com o Júlio Pascoal, a Juliana Plada e a doutora Mônica Jordão. Um prazer muito grande e com você, telespectador, de uma audiência qualificadíssima. Seu despedimento, Júlio Pascoal. É sempre um prazer poder estar aqui, ainda mais com a bancada seleta dessa, com a doutora Mônica, com o Ribeiro, com a doutora Juliana, né, que mostrou para nós aí uma realidade que muitos não conheciam. Isso é a importância do programa Conversa Afiada, para poder dar para você, telespectador, a realidade do nosso estado e da nossa cidade.
Seu Tenha despedimento. Um abraço a todos. Opa, desculpa. Seu despedimento, doutora Mônica Jordão. Deixo um abraço a todos, aos meus colegas de bancada, em especial ao professor Márcio Manuel, Brasil. principalmente pelo convite. E este é o programa que tem de forma democrática todos nós analisarmos e mostrarmos a opinião de cada um, de cada integrante da sociedade. Então, muito obrigada e que todos fiquem com Deus. Ok, amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Conversa Fiada. Você que esteve até aqui conosco, muito obrigado e até lá.